São dois elementos que classificam o subsistema regional: o critério geográfico e o critério padrões de interação. Quando a gente utiliza esses dois critérios, a gente vai olhar o continente americano, né, como um continente composto de dois subsistemas regionais, um que inclui México, Estados Unidos, Caribe e países da América Central, e outro abaixo do Panamá, que inclui os países da América do Sul. Quando a gente olha a partir dessa perspectiva de subsistemas regionais, ao invés de olhar apenas os Estados Unidos manipulando tudo, a gente olha para as nossas próprias culpas, a gente vai ver que há outros atores importantes e que o Brasil, no golpe chileno, me parece que foi um ator, se não mais importante que os Estados Unidos, né? E mais do que isso, as próprias dinâmicas domésticas, que é isso que eu insisto. Esses golpes, eles têm muito de dinâmicas domésticas próprias desses países, que não são apenas, de novo, maquinações feitas em Washington e o resto é todo mundo fantoche, né, que se submete. Para entender como os Estados Unidos exercem seu poder no resto do continente, é preciso se afastar do conceito de América Latina. Essa ideia é defendida por Carlos Poggio em O Império Ausente, resultado da sua tese de doutorado em Relações Internacionais, defendida em 2011. O Poggio, hoje professor universitário no Kentucky, ressalta que o padrão de intervenção dos Estados Unidos nos últimos 2 séculos foi muito diferente na região que abarca o México, a América Central e o Caribe, e na América do Sul. Ele aponta que, na sua vizinhança mais imediata, os Estados Unidos consolidaram uma ação imperial mais nítida, com a desestabilização indireta de governos eleitos ou até mesmo a invasão de países por tropas militares. Na América do Sul, por outro lado, o Brasil, pilar da estabilidade regional, afetou a equação de custos e benefícios de intervenções americanas mais severas. Essa análise dá peso à política externa brasileira e refuta a ideia de que o país segue os ditames de Washington como um fantoche. O retrato que emerge, no entanto, pode ser ainda mais desabonador para o país, como no caso do envolvimento da ditadura militar brasileira no golpe no Chile em 73, que o Poggio discute na entrevista. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Poggio, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o seu livro desafia o uso do conceito de América Latina, né? Você defende que essa delimitação pressupõe uma homogeneidade que não existe e que ela não é a melhor forma, né, de tratar as relações entre os Estados Unidos e os países do Sul, né, da fronteira com o México. Para a gente começar, né, você pode explicar por que você considera que o conceito de América Latina é impreciso nesse contexto? Exatamente, Eduardo. A ideia, na verdade, desse livro e da tese, ele é originalmente um livro que foi escrito para uma audiência norte-americana, né? E nos Estados Unidos, e a forma que a gente acaba importando isso aqui no Brasil também, é que a gente estuda relação, daquilo que a gente chama relações interamericanas, né? Como sendo as relações entre Estados Unidos e uma entidade chamada América Latina. E isso, a minha perspectiva, na verdade, quando eu critico o conceito de América Latina, não é uma crítica absoluta ao conceito, que o conceito é completamente inútil em todas as suas dimensões. Eu digo que ele é pouco útil na dimensão da minha área de estudos, que é as relações internacionais, né? Então, eu digo que é pouco útil a gente compreender as relações entre um país chamado Estados Unidos e um construto fictício chamado América Latina. Por que fictício? Primeiramente, quando a gente vai olhar outros países, outras regiões do mundo, né? Você tem o Sudeste Asiático, você tem o Leste Europeu, você tem o Norte da África, você tem inclusive o Oriente Médio, que é uma referência eurocêntrica, né? Porque havia o Oriente distante, o Oriente Próximo, que seria a Rússia, e o Oriente Médio, né? Que ficaria entre a Ásia e a Rússia, portanto, nessa perspectiva muito eurocêntrica. Mas a gente tem aqui uma região que a gente classifica como América Latina, que não é um referente geográfico, é um referente cultural, né? Então, quando a gente vai observar e entender a história desse conceito, que é um conceito relativamente recente, é o conceito do fim do século XIX, que passa a ser utilizado de forma mais consistente a partir de meados do século XX, não se falava muito América Latina antes, a gente tem a construção de uma falsa ideia
de que as relações entre Estados Unidos e México é mais distante do que as relações entre Brasil e México, o que não faz o menor sentido, porque a gente tem, na verdade, muito pouca conexão com o México, se a gente olhar do ponto de vista das relações concretas entre o Brasil e o México, e não entre esse construto social chamado América Latina, né? E isso tem um impacto importante, porque quando a gente vai estudar relações Estados Unidos e América Latina, a gente vai estudar as intervenções americanas na América Latina, você detecta um padrão muito claro de que os Estados Unidos fizeram intervenções diretas com tropas em praticamente todos os países da América Central, do Caribe e o México, nisso que eu chamo de uma região norte-americana, né? O conceito que eu uso no livro é de subsistema regional, né? Então, nós temos um subsistema regional norte-americano que inclui Estados Unidos, México, Caribe e América Central, e um subsistema regional sul-americano. Essa, inclusive, é a divisão que faz sentido, inclusive, do ponto de vista geográfico, quando você olha para a América Latina. Então, você tem nos Estados Unidos fazendo intervenções diretas nos países da América Central, do Caribe, e você não tem o mesmo tipo de intervenção na América do Sul. Não há um exemplo histórico de envio de tropas americanas para invadir um país da América do Sul. Há exemplos de intervenção por outras formas, etc. E é isso que eu busco compreendendo o livro, ou seja, qualitativamente a relação dos Estados Unidos na sua própria sub-região, esse sistema sub-regional norte-americano, é distinta da relação que ele tem nesse outro subsistema que é a América do Sul. E se a gente utiliza o conceito de América Latina, a gente não captura essas diferenças importantes. Antes da gente falar dessas diferenças qualitativas das relações dos Estados Unidos, né, nesses países, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o conceito de subsistema regional, né? Em pelo menos um capítulo você apresenta as origens, apresenta o debate no campo das relações internacionais, não é? De onde ele vem, e talvez para a gente nivelar um pouco o terreno aqui seria importante você falar um pouco sobre isso, né? De onde ele vem e como ele dialoga com outros conceitos para pensar esse campo de estudos. Bom, então, claro que uma vez que eu faço essa crítica do conceito de América Latina, né, a gente tinha que, uma das minhas objetivos era criar, portanto, uma teoria sobre regiões, ou seja, o que classifica uma região, né? E aí eu entrei nessa literatura de subsistema regional, e aí para definir um subsistema regional, que é algo que eu acho que essa parte teórica do livro pode ser importante para estudar outras regiões do mundo, né? Porque para a gente ter um subsistema regional, eu, por exemplo, argumento que não é necessário nenhum critério cultural, né? Porque se houvesse um critério cultural para definir região, a gente não teria uma região chamada Oriente Médio, ou pelo menos não faria sentido colocar Israel, Egito, Líbano na mesma região, né? São países com culturas completamente diferentes, línguas diferentes, etc. No entanto, não faria sentido dizer que eles não fazem parte de uma mesma região, eles fazem parte de um mesmo subsistema regional. Por que sistema? Porque eles interagem entre si. Então, essa é uma dos critérios para a definição do subsistema regional. Vejo dois critérios, né? A minha definição de um subsistema regional são países em condição de proximidade geográfica, então eu tenho um critério geográfico, que tem padrões de interação. Esses padrões de interação eles podem ser conflituosos ou cooperação, né? Então são países que cooperam entre si, que fazem comércio entre si, e são países que fazem guerras entre si, né? Que têm conflitos entre si. Então esses padrões, que eu chamo padrões de interação, é o que formam um subsistema regional. E é nesse sentido que a gente vai ver que a interação do Brasil com o México, seja do ponto de vista do comércio, seja do ponto de vista de guerras, seja do ponto de vista de qualquer outro tipo de cooperação ou conflito, é um tipo de interação muito frágil. Por outro lado, a interação dos Estados Unidos com o México é uma interação muito próxima. Então, essas são questões que esse conceito de subsistema regional captura. Captura tanto o poder da geografia, né, o fato de que estados em proximidade geográfica tendem a interagir mais, né, e captura os padrões concretos e reais de interação e não os padrões imaginados. Nenhum tipo de construto social que inclua, por exemplo, questões de caráter cultural, a não ser que isso, de fato, represente algum tipo de interação concreta. Então, são dois elementos que classificam o subsistema regional: o critério geográfico e o critério padrões de interação. Quando a gente utiliza esses dois critérios, a gente vai olhar para o continente americano, né, como um continente composto de dois subsistemas regionais,
um que inclui México, Estados Unidos, Caribe e países da América Central, e outro abaixo do Panamá, que inclui os países da América do Sul. Bom, ainda nesse campo